Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, sei nem se verão esse vídeo, mas eu quero continuar aqui a nossa aula da semana retrasada. Semana passada nós tivemos o congresso da Abibet e eu quero continuar a nossa aula de semana retrasada, que é a gente conseguir trabalhar a doutrina do pecado dentro de uma teologia prática, né? Ou dentro, se vocês preferirem assim, dentro de uma teologia pastoral, ou seja, aquela teologia que vocês irão efetivamente usar no ministério, no trato com as pessoas e no seu ser e estar no mundo, né? Então, o teólogo ele não tem uma visão dentro do senso comum, mas no entanto ele precisa explicar para as pessoas o seu entendimento dos textos sagrados, das questões religiosas, de modo geral ele é consultado sobre isso. E essa aula, vai ter uma outra aula alinhada a essa, né, que é sobre a martiologia em relação a outros ramos da teologia sistemática, mas essa aula ela procura dar uma explicação, né? Ela procura nos preparar de alguma forma para nós explicarmos a teologia do pecado, a doutrina do pecado, né, para as pessoas, ao mesmo tempo em que, sendo honestos com o texto bíblico, mas traduzindo esse texto de forma que as pessoas possam entender. E a gente parou semana passada no slide 5, e agora a gente vai aqui para o slide 6, tá? Tá lá no grupo tá lá no grupo os slides, né? Então, mesmo slide da semana retrasada. É só localizar lá no grupo, tá em PDF, que eu acho que fica mais fácil. Tem celular que o pessoal não tem o leitor de PowerPoint instalado. Então, tá, se bem que hoje em dia quase todo mundo já tem, né? Mas, mesmo assim, eu coloquei em PDF. Vamos lá? Então, a gente está aqui no slide 6, que diz assim, o pecado na igreja, né? Bom, isso é muito interessante, gente, porque nós ainda somos reféns da herança judaica a respeito do pensamento a respeito de pecado coletivo. Nós ainda estamos presos, foi construída uma doutrina em cima de um texto bíblico isolado, e essa doutrina ela cresceu na igreja, ganhou corpo na igreja e se tornou quase que uma imposição, quase que um tratado bíblico a respeito dessa questão do pecado coletivo, né? Então, eu coloquei aqui no slide a ideia de punição coletiva como herança judaica. Muito bem, isso é muito importante. Vamos lá. Não é incomum que em momentos em que a igreja esteja passando por alguns problemas, algumas dificuldades, ou esteja sem enfrentar, sem oferecer um crescimento expressivo, né? Ou que a igreja esteja passando por alguma luta muito grande, não é incomum, isso já aconteceu comigo, e já deve ter acontecido com outros pastores também, que as pessoas cheguem para o pastor e perguntem assim, pastor, pode ser que alguém esteja com um pecado escondido dentro da igreja. E por isso a igreja não cresce, por isso a igreja não se desenvolve, por isso a igreja não avança. Então, tudo isso baseado lá naquele texto de Acais, que Acais vai lá, rouba, se apropria de alguns ídolos lá que pertenciam a outros povos, coloca debaixo da sua tenda, e logo depois o povo começa a sofrer derrotas, então Acais é descoberto e tem sua família toda apedrejada. É um texto isolado do Velho Testamento, que tem um significado próprio relacionado àquela cultura e que não tem nenhuma relação com a vida da igreja no Novo Testamento. Vamos lá, como é que a gente pode afirmar isso? Primeiro, porque a ideia de que o pecado atrasa o crescimento da igreja é uma ideia que não se confirma empiricamente. Você pode observar diversas igrejas aí, por exemplo, da doutrina da prosperidade, que transformaram Deus num provedor de dinheiro, simplesmente, que pregam a questão da grana, que tiram dinheiro das pessoas, e, no entanto, essas igrejas crescem numericamente, explodem numericamente, vamos dizer assim.
Então, o segundo ponto que a gente pode verificar empiricamente é que sim, obviamente, quando alguém me fala, pastor, está havendo algum problema com a igreja porque alguém tem um pecado escondido na igreja? Eu falo, sim, é claro que tem. Eu tenho, você que está assistindo tem, as pessoas na minha igreja têm, todo mundo tem pecado escondido, porque todos nós somos pecadores e nós não publicamos os nossos pecados. Então, os pecados, obviamente, acontecem, eles permanecem escondidos. Se a pessoa tiver o Espírito Santo de Deus, vai se sentir convidado ao arrependimento e ao perdão, e vai ser perdoado e vai voltar a pecar, porque nós somos pecadores. Então essa ideia da punição coletiva é uma herança judaica. E é uma herança judaica, na verdade, tão parecida quanto a ideia, por exemplo, de maldição hereditária, né? O castigo hereditário. Porque é uma coisa muito interessante, é uma ideia muito conveniente, a ideia do castigo hereditário que Ezequiel vai desmontar no livro de Ezequiel, né? Porque qual era a ideia do castigo hereditário? O pecado ele sempre foi usado como justificativa para o fracasso. Então, o povo fracassava em alguma batalha, o povo era derrotado, o povo estava sofrendo exílio, o povo estava sendo escravizado. O que é que o povo dizia? Nós estamos sendo castigados pelos nossos pecados. E aí alguém virava para o povo e falava assim, tá, mas então por que vocês não param de pecar? Aí eles respondiam, não, mas não é pelo nosso pecado, é pelo pecado das gerações anteriores. Então havia uma transferência de responsabilidade. Aquele povo não estava sendo castigado pelos seus próprios pecados, estavam sendo castigados pelos pecados das gerações anteriores. Você reparar, é uma transferência de responsabilidade, algo muito próximo da narrativa de Adão e Eva. Ah, por que você comeu do fruto? Foi minha mulher que me deu, né? Ah, mulher, por que você comeu? Foi a serpente. Então, há uma transferência de responsabilidade. E é óbvio, né? Claro que Deus não iria parar o trabalho da igreja, atrapalhar o ministério de um pastor, fazer com que os irmãos sofressem, porque tem pecado escondido. Pecado se trata com perdão, com arrependimento e, obviamente, isso não... Outro dado interessante é a gente pensar que a igreja de Corinto era uma das maiores que tinha naquele primeiro século do cristianismo, e, no entanto, era uma das que mais tinham problemas. Você tem 2 cartas de Paulo, e depois você tem mais 2 cartas de Inácio, escrevendo a igreja de Corinto, quase 100 anos depois, enfrentando os mesmos problemas. Então, essa ideia de que o pecado atrapalha o crescimento numérico da igreja é uma ideia que você não encontra respaldo para isso. E essa ideia de punição coletiva para o pecado individual é uma ideia que parece transferência de responsabilidade. Ah, nós estamos sofrendo, mas de quem é o pecado? Alguém aí está pecando e o pecado está escondido. Eu não sei quem é, não sou eu, provavelmente, porque se fosse eu, não estaria escondido para mim. Mas alguém está pecando e por isso a igreja não cresce. Percebem como essa ideia ela não só é uma ideia idiota, como ela atrapalha que as pessoas amadureçam e possam assumir a responsabilidade pelos seus atos, né? É por isso que Ezequiel, no meio do exílio, ele vai virar para o povo e vai dizer, olha, não fiquem dizendo aí que os filhos comeram uva verde, os pais comeram uva verde e embotaram os dentes dos filhos. Aquele que pecar, esse pagará pelo seu pecado. Então Ezequiel já desmonta essa ideia da punição coletiva lá no exílio babilônico, no livro do profeta Ezequiel. A qual é a referência? Procurem. Vocês vão ser teólogos também. Procurem a referência, eu não sei, não me lembro. Está lá no livro de Ezequiel, dá um Google aí nessa... Nunca mais se dirá esse ditado em Israel. E aí vai e leia o texto, que o texto vai deixar claro essa ideia do pecado coletivo, né? Aliado, essa ideia está o senso comum coletivo a respeito de pecado, né? Quer dizer, o que é que as pessoas imaginam a respeito do pecado enquanto coletividades. Então, você tem muito isso, muito. Isso é algo entranhado no meio evangélico e que não tem qualquer base bíblica. Por exemplo, a ideia de que a África é um continente amaldiçoado. Quer dizer, as pessoas então nascem na África, elas vão ser participantes de uma maldição das quais elas não fizeram nada para merecer. Isso, no mínimo, revelaria um Deus injusto. No mínimo. Você teria aí um Deus injusto.
né? Eu estava, acho que não sei se eu contei isso na outra aula, ou se eu já contei isso em alguma ocasião, mas um dia eu estava num desses cultos missionários, acho que eu já contei isso na outra aula, então não foi para vocês, foi em outra turma. Se foi, vocês me perdoem. Não quero ficar parecendo aqueles idosos que ficam repetindo as mesmas histórias, né? Mas eu estava num desses cultos de missões, numa igreja lá em Realengo, e de repente tinha uma mulher dando testemunho. Ela tinha sido missionária no Haiti, e ela dizia que o Haiti era um estado miserável, muito pobre, por conta da matança de brancos europeus missionários durante a Revolução Haitiana, né? O Haiti foi uma ilha que no século XIX se rebelou, os negros do Haiti se rebelaram contra as condições escravistas em que eles viviam, né? Eram escravizados ali para trabalhar nas plantations. Então eles se rebelaram e foi uma rebelião sangrenta, e aí declararam a independência do Haiti e mataram os brancos que ali estavam, incluindo aí, obviamente, missionários cristãos esses que apoiavam a escravidão dos povos africanos. E aí o Haiti, e aí essa missionária estava dizendo que os problemas que o Haiti hoje sofre não é pelas questões sociais, né, geopolíticas, mas é pela questão de que Deus amaldiçoou aquele povo, ou seja, Deus está punindo os haitianos até hoje pelo que os haitianos do passado, em tese, fizeram, e aí eu digo em tese, porque foi uma revolução legítima, mas em tese fizeram de errado, massacrando os missionários brancos que apoiavam a escravidão. Isso, mais uma vez, revela um Deus no mínimo injusto. Mas esse tipo de pensamento está entranhado na vida da igreja, né? A ideia de que a África é um continente amaldiçoado, e aí ele deve enviar missionários. Branco tem um fetiche de salvar a África, né? Quando na verdade foram os brancos que destruíram a África, saquearam seus recursos naturais, exploraram o continente inteiro, colonizaram muitos países, impuseram sua língua, escravizaram os africanos na era moderna, no século XVI e XVII. Mesma coisa se dá com o Haiti, né? O Haiti é um país que está dentro de uma ilha, mesma ilha da República Dominicana. Então, metade da ilha é o Haiti, metade é a República Dominicana. Enfrenta uma série de revés, uma série de boicotes, além da região ter tido terremotos, uma série de questões. Então, as questões que o Haiti enfrenta são sociais e geopolíticas. É impossível alguém em sã consciência que pare para ler a Bíblia com seriedade dizer que o Haiti é amaldiçoado porque matou escravocratas no século XIX. Volto a dizer, supondo que tivesse sido um erro matar os escravocratas do século XIX, ainda assim, essas pessoas que deveriam ser punidas foram aquelas que cometeram o ato, e não Deus lançar uma maldição que vai punir pessoas ao longo das futuras gerações. Isso é uma ideia judaica. E é uma ideia judaica pré-exílio babilônico. No pós-exílio babilônico, essa ideia já começa a ser questionada. Bom, teologia da queda na vida prática, o terceiro item aí do nosso conjunto de slides aí, do slide 6. Teologia da queda na vida prática. Primeiro, entender que a teologia da queda é uma teologia cristã, ela não é uma teologia judaica, ela surge no cristianismo. A ideia de que o Adão era uma representação de toda a humanidade, e uma vez que Adão caiu, Adão trouxe para toda a humanidade o pecado que já nasceria com a humanidade, uma espécie de contaminação genética em todos os seres humanos, né? Para o judeu, esse conceito, essa concepção de pecado original não existia. Existia, sim, a concepção de pagar pecados da geração anterior, mas não a ideia de que a pessoa já nascesse pecadora e que precisasse aí de um elemento salvífico exterior. Então, o pecado era o ato, era aquilo que era feito. Ou o pecado coletivo era pago pelas gerações posteriores. No cristianismo, a gente passa a ser, então, isso é desenvolvido pelo apóstolo Paulo, principalmente na Epístola aos Romanos, a gente passa a ser, então, devedores dessa dívida de Adão, né? Adão pecou,
Adão passa a ser a representação de toda a raça humana. Não era no mundo judaico, no mundo semita. No mundo semita, Adão é o marco zero da criação do povo judeu, não da humanidade. Tanto que você tinha os filhos de Deus no Velho Testamento, que eram considerados os descendentes de Adão, e depois de Abraão, Isaac e Jacó, e você tinha os filhos dos homens, que eram aqueles povos que não eram descendência de Adão, não eram descendência de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Então você tem muito, tanto que quando Caim mata Abel na narrativa, naturalmente, não estou falando disso como fato histórico, porque você não tem como comprovar tal acontecimento, mas pouco importa o acontecimento, o que importa é a narrativa e a mensagem que eventualmente essa narrativa traz. Na narrativa, Caim foge contra outros povos, se casa e tem filhos e tudo mais. Você supor que isso tudo era filho de Eva, você dá uma capacidade de fertilidade para Eva que não era brincadeira, né? Porque Eva, tudo bem, vamos lá, vamos supor que você trabalha a partir da narrativa de que Adão viveu, sei lá, 600 anos. Mas, então Eva teria que ter vivido mesmo 600 e ter tido filho aí ao longo de todos esses séculos que ela viveu, né? O que, obviamente, a gente sabe que faz parte muito mais da mitografia judaica do que da realidade dos fatos. Então, Eva não poderia ter tido filhos suficientes para povoar o mundo. Isso é uma narrativa paradigmática, para nos mostrar, obviamente, que Deus é o criador de toda a existência, de toda a vida. Isso é o que nos importa. Se foi boneco de barro, se foi evolução, se foi Eva, se foi... pouco importa, né? O que importa é que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e por ele todas as coisas foram criadas. Então a vida é uma criação de Deus, né? Mas voltando à questão da queda, ela passa a ser então um paradigma cristão a respeito do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão também vai dizer que o primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, pelo homem perfeito, o pecado será extirpado, esse homem perfeito sendo a figura de Jesus Cristo. Então, o que é importante na teologia prática aplicada à teologia da queda? É que todos se saibam pecadores. O fato é que na igreja, no senso comum, a hierarquia de pecados, a ideia de que as pessoas que estão fora da igreja são mais pecadoras do que as que estão na igreja. A teologia da queda ajuda a democratizar a ideia de pecado. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E só podemos ser participantes de algo de Deus agora a partir da nossa relação com Jesus Cristo, que, no entanto, não nos faz deixar de ser pecadores, mas nos justifica e intercede por nós. Ok? Disciplina do pecado na igreja. Entrar um pouquinho na área de eclesiologia. Vamos lá? Repare que a disciplina do pecado na igreja, ou seja, quando vai se operar algum tipo de disciplina na igreja, tem 3 tipos de disciplina, né? Disciplina formativa, exortativa e cirúrgica, se eu não me engano. Corretiva, não. Formativa, corretiva e cirúrgica. Formativa, se cai em concílio, tá? Então, formativa é aquela que vem do púlpito, né? O camarada pregando, o pastor exortando. Então, ali ele está disciplinando a igreja a respeito do pecado. A corretiva é quando o pastor visita, os irmãos visitam, e aí há um aconselhamento para que a pessoa abandone a prática pecaminosa. Uma vez que essa pessoa não abandona esta prática e causa algum escândalo na igreja, aplica-se então a cirúrgica, que é o desligamento dessa pessoa do rol de membros da igreja. Ora, é óbvio que hoje em dia essa questão de desligamento é uma questão que tem sido muito repensada por conta das questões jurídicas que envolvem essa questão. Mas, a princípio, é isso. Agora, qual é o problema dessa disciplina do pecado na igreja? É que ela quase sempre, dentro do senso comum, e os pastores agem assim, ela segue uma ideia de hierarquia do pecado. Por que todo pecado não provoca uma disciplina cirúrgica?
Ah, tem pecado que é mais grave que o outro. Essa é a lógica. Se todo pecado é igualmente ruim, todo pecado deveria promover a disciplina corretiva, formativa e, em última instância, a cirúrgica. Mas não é assim que se dá, né? Mas tem pecado que causa escândalo. Depende. Não é. O escândalo ocorre como? Por exemplo, você está lá, tem um casal de adolescentes na igreja, que a igreja é obcecada pelo controle dos corpos, né? Então tem um casal, principalmente os corpos femininos, tem um casal de adolescentes na igreja que estão fazendo sexo. Bom, a princípio, levando-se em conta que só eles sabem do pecado deles, só eles se prejudicam, só eles afetam a comunhão deles com Deus, eles não prejudicam a igreja em absolutamente nada. Bom, aí um dia eles resolvem contar para o pastor: pastor, está acontecendo isso, e aí o pastor, ou alguém que fica sabendo, alguém que tem na igreja, tem esses vigias do corpo alheio, né? Resolve contar para o pastor e resolve levar para a igreja o caso. Aí dá-se o escândalo. O pecado, não foi o pecado que escandalizou, mas foi essa denúncia equivocada do pecado, essa publicidade em torno do pecado. Então, esses adolescentes, eles são aconselhados a pedir o desligamento, eles se desligam da igreja. Às vezes uma garota com 15, 14, 13 anos, às vezes um garoto com 15, 16 anos. E aí essas pessoas, elas são convidadas a se retirar daquele grupo. Elas são consideradas impuras dentro daquele grupo de pessoas muito puras, né? Porque a gente sabe que esse grupo não existe. Mas, enfim, essa é a lógica do senso comum. Agora, por outro lado, você tem a irmã lá que é fofoqueira. Ela faz fofoca de todo mundo, ela faz intriga para um, para outro, todo mundo ouve a fofoca dela, porque todo mundo gosta de uma informação. Ela, inclusive, faz a fofoca do casal que estava fazendo sexo. E todo mundo ouve. Mas essa irmã, apesar da maledicência e do falso testemunho, segundo a Bíblia, ser abominação para Deus, essa irmã jamais será desligada, porque criou-se uma hierarquia do pecado. Essa irmã provavelmente nem sequer, ou esse irmão, né? Eu estou sendo aqui machista, dizendo que só a irmã que é fofoqueira. Não, mas o que eu conheço de homem fofoqueiro é um absurdo. Cometendo um preconceito de gênero, né? Homens também são fofoqueiros e muito fofoqueiros. Mas esse irmão ou essa irmã fofoqueiros, eles não serão desligados. Eu nunca vi ninguém ser desligado porque era fofoqueiro, ou porque era mentiroso, ou porque era idólatra, porque idolatrava coisas que não tem a ver com o evangelho. Ninguém. O pecado se dá sempre por uma conta de hierarquia, porque descobriram que o cara é gay, descobriram que estava fazendo sexo um casalzinho de adolescente e assim vai. Veja, não estou dizendo que um pecado é mais grave que o outro, estou dizendo justamente o contrário, que todos os pecados são iguais. Se todos os pecados são iguais, eles devem ser tratados de forma igual. Mas a disciplina do pecado na igreja criou uma ideia de que há uma hierarquia de pecados. Nossa, está me dando dor de cabeça aqui atrás. Ainda bem que eu tenho um dipirona ali, daqui a pouco eu vou tomar. Não sei se é a tela, não sei. Bom, pecado e salvação na igreja. Bom, agora a gente entra... Eita, não paga não, computador. Agora a gente entra um pouquinho na ideia da soteriologia, né? Ora, se todos são pecadores, como é que se dá a salvação? No abandono do pecado? Não, no perdão do pecado. Nós temos uma ideia, a igreja desenvolveu ideias absolutamente equivocadas a respeito de pecado que são baseadas no senso comum. Por exemplo, a ceia do Senhor. Você é pecador. O que é que o texto bíblico, a rigor, te recomenda? Que examine-se o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo de Cristo. O que o texto está dizendo? Que o pecador, que a pessoa... Se você se examina, você consegue se perceber não pecador? É possível isso? Como é que é isso? Eu me examino, eu olho, me examinei. Não sou pecador, posso comer e beber do cálice tranquilamente. Na verdade, o texto está dizendo exatamente o contrário. Examine-se o homem a si mesmo. A indignidade não está em ser pecador, senão ninguém poderia cear. Comer indignamente é comer achando que você merece o sacrifício de Cristo. É você não ser capaz de olhar para si e perceber-se como imerecedor do sacrifício de Cristo. Isso é uma indignidade dentro do texto bíblico. Por isso que ele fala, examine-se e coma. Porque aquele que come e bebe sem se examinar não é capaz de discernir o corpo de Cristo.
não é capaz de perceber o sacrifício de Cristo. Então, o texto bíblico está tratando da ideia de que você deve se perceber pecador e, percebendo-se pecador, celebrar a crucificação de Cristo, que te deu a possibilidade de, ainda sendo pecador, você ser capaz, você ter a possibilidade de participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas a gente não faz desse jeito. A maioria dos pastores orienta que há pessoas que devem cear e outras que não devem cear. Vamos lá? Slide 7. Slide 7, o título que está aqui é O Pecado Estrutural. Tá? O que é o pecado estrutural? São os pecados que a gente não percebe que está cometendo de modo geral, porque eles passaram a fazer parte, inclusive, da estrutura da nossa sociedade. E, no entanto, os textos bíblicos deixam claro que tratam-se de pecado. Primeiro, pecado como desvio ético, ou o pecado como desvio de caráter. A gente tem deixado isso de lado. As pessoas podem não ser éticas, lideranças, pastores e tudo mais, e a gente não considera isso como um pecado, contra algo feito contra Deus. No entanto, a gente precisa se lembrar a relação que Jesus faz entre os pequeninos e ele mesmo. O texto bíblico, acho que Mateus 24, diz que quando o Filho do Homem voltar, ele vai reunir uma galera, colocar alguns à sua direita, outros à sua esquerda. Isso não tem conotação nenhuma política, como os hereges aí quiseram colocar, né? Porque essa gente está louca, então para eles tudo tem conotação política. E Jesus estava botando um da direita e um da esquerda, e os da esquerda vão para o inferno. Uma idiotice, além de uma idiotice, uma heresia, uma imbecilidade. Se você ouviu isso, a pessoa que te disse isso é um imbecil, ou uma imbecil, né? Pode ser, eu não vou cometer preconceito de gênero também aqui, achando que só homens têm capacidade de ser imbecil. Mas enfim, as pessoas cometeram essas imbecilidades aí. Mas o fato é que o texto diz que Jesus coloca uns do lado esquerdo, outros do lado direito, vira para um grupo, não lembro se da direita ou da esquerda, e diz o seguinte: olha, eu estava doente, vocês não me visitaram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava com fome, vocês não me alimentaram. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. E aí Jesus vai dizer: porque todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. E vai dizer a mesma coisa para o outro grupo, invertendo essa ordem. Vocês fizeram pelos pequeninos, então vocês fizeram para mim. A maneira como eu me comporto no mundo, em sociedade, pode ser ou não pecaminosa. Os desvios éticos sempre prejudicam alguém. Os desvios éticos sempre corroem a sociedade. Mas nós começamos a aceitar determinados desvios, pequenas corrupções, atitudes hostis às pessoas, atitudes que prejudicam o próximo, aquela coisa da farinha pouca, meu pirão primeiro. Então todas essas atitudes, a avareza, a ganância, o emprestar a juros, todas essas atitudes fazem parte de uma estrutura de pecado em que nós estamos inseridos, porque o mundo segue esse pensamento. Então nós não percebemos, porque nós estamos dentro dessa estrutura. Uma das regras do estruturalismo era justamente, né, ai meu Deus, esqueci o nome dele. Só vem Marc Levy, né? Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, ele vai dizer, né, só se pode enxergar as estruturas fora das estruturas. Mas nós estamos dentro dessa estrutura social. Então é preciso um esforço gigantesco para se olhar por fora, para olhar por fora essas estruturas e perceber que esses pecados, que a falta de ética é um pecado também, o desvio ético. Segundo, o pecado como paradigma relacional. É me perguntar se a forma como eu me relaciono com o próximo é uma forma pecaminosa ou não. Se eu me relaciono com o próximo a partir do modelo proposto pelo tempo que a gente vive, que é olho por olho, dente por dente, farinha pouca, meu pirão primeiro, se é para chorar, minha mãe que chora a sua, coisas desse tipo que a gente ouve, que acaba se tornando paradigma, modelo das nossas relações, elas podem ser pecaminosas, porque o texto bíblico vai no sentido contrário disso, principalmente nas falas de Jesus. Se levares um tapa, oferece a outra face. Se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminhe em duas. Se alguém te pedir a sua túnica, o seu vestido, oferece também a túnica. Ou seja, há uma relação ali, há uma ideia de relação social,
onde o ser humano se esforça para viver segundo o modelo de Jesus. Qualquer coisa que fuja desse modelo é pecaminoso, né? O pecado social. Qual é o pecado social? Isso também é um modelo, a interpretação de pecado, trabalhada por alguns teólogos também. É justamente esse pecado de se alienar das grandes questões sociais, de se colocar do lado errado da história, de apoiar os opressores ao invés de ajudar os oprimidos, de fazer coro com aqueles que querem brutalizar as nossas relações, né? A gente vive hoje um momento histórico em que isso está muito presente. Pessoas que querem brutalizar as nossas relações terem paradigmas violentos, modelos opressivos, né? O pecado social é aquela pessoa que se coloca ao lado da misoginia, ao lado da opressão racial, ao lado da opressão étnica, enfim, pessoas que não estão enxergando as necessidades, as demandas de diversos grupos que são oprimidos na nossa sociedade. E por fim, o pecado como negligência com o bem. Acho que é Tiago que fala que se alguém pode fazer o bem e não o faz, ele está em pecado. Então a gente precisa... Eu estava pensando hoje, tem um gibi do Batman, escrito na década de... Eu até estava pensando nisso, que eu vou utilizar no meu sermão domingo que vem. Tem um gibi do Batman escrito na década de 80, chamado A Piada Mortal. É escrito pelo Alan Moore. Eu tenho ele em algum lugar aqui nos meus quadrinhos, mas eu não sei onde está. Esse gibi é muito interessante, porque ele parte do seguinte princípio, né? O Coringa, ele não dá uma louca nele lá, ele vai na casa do comissário Gordon. O comissário Gordon é aquele detetive que ajuda o Batman, e ele tem uma filha chamada Bárbara Gordon, que é a Batmoça, né? A Batgirl. O Coringa vai lá, quando a Batgirl abre a porta, acho que está aqui, ó, quer ver? Não, engraçado, estava aqui, mas não está mais não. É uma edição... não sei onde é que está mais não. Engraçado, não foi para isso. Não sei. Mas vamos lá, quando a Batgirl abre a porta, o Coringa dá um tiro na barriga dela, bala... Você vê no quadrinho, o quadrinho é muito bem desenhado pelo Brian Bolland. A bala entra, sai pela espinha, né, pela coluna, e aleja ela. Aí o Coringa sequestra ela paraplégica, né? Sequestra o comissário Gordon e violenta a Bárbara Gordon, comete abuso sexual com ela, né? Não sei se é um abuso completo, mas ele pelo menos despe ela, tira várias fotos dela baleada, despida, e coloca num túnel, daqueles túneis de trem fantasma. Ele amarra o comissário Gordon, coloca ele dentro do trenzinho, o comissário Gordon vai entrando ali, vendo, projetado nas paredes, a foto da filha dele, violentada, nua, baleada e tal. E o que é que o Coringa quer provar com isso, né? Que um dia mau, apenas um dia mau, pode transformar um homem comum num psicopata. Paralelo a isso vai sendo contada a origem do Coringa, que ele era um cara normal, mas ele sofreu uns negócios lá, ele teve um dia mau e se tornou um psicopata. Então, qual é a lógica moral que o Coringa quer provar pro Batman, né? É que todo mundo pode ser um monstro, desde que seja submetido às pressões certas. Ou seja, se você sofreu um mal muito profundo, esse mal pode entrar no seu coração. A ideia de negligência com o bem passa muito por isso. Eu estava pensando nisso hoje, refletindo sobre isso. Porque você tem duas escolhas quando passa pelo mal. Ou deixar que o mal te transforme numa pessoa má também, vingativa, ressentida com o mundo, com a sociedade, com Deus, enfim, com todo mundo. Ou você percebe profundamente o sofrimento que você está passando e fala assim, eu não quero que outras pessoas passem por isso. Então, eu vou me colocar para ser uma pessoa boa, para evitar que outras pessoas sofram o mesmo mal que eu. Então eu discordo muito do... E aí vem o Batman, né? Perdeu os pais e se tornou um defensor das pessoas e tal, um super-herói. É óbvio que isso tudo é quadrinho e não quero fazer nenhum tratado filosófico com os quadrinhos. Mas o fato é esse. O mal que você sofre não pode ser desculpa para você ser mal.
Até porque Jesus uma vez orou pelos discípulos e falou assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que Jesus estava falando ali não era pedindo proteção para os discípulos, eles não vão ser mortos. Muito pelo contrário, ele já disse que todos eles iam se dar mal, ia morrer, ia ser caçado e tal. O que Jesus está falando é o seguinte: eu não peço que os tire do mundo, mas que não deixe que o mal do mundo penetre no coração deles e transforme-se no paradigma de vida deles. Ok? E por fim, o slide 8, né? Que não dá, gente. Não dá para ir mais adiante, porque já está muito longo o vídeo. Semana que vem a gente continua nesse slide 8, tá bom? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Fiquem com Deus, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês aproveitem a aula.